Hoje é dia de receita e receita especial que eu preparei para você. Fricassê de frango. Que delícia! Esse fricassê tem várias receitas, mas eu escolhi essa para você. Muito saborosa. Bom, anote aí os ingredientes. Primeiro, eu vou falar passo a passo os ingredientes para o purê, que essa receita é feita com purê de batata. Então, para o purê, anote aí. Você vai precisar de 1 quilo de batatas. Você vai cozinhar a batata, descascá-las, cozinhá-las com água e sal. Depois, ainda quente, você vai amassar as batatas e reserve. Você precisa ainda de 2 colheres de manteiga, um pouco de queijo ralado, para dar um gostinho especial, noz moscada e 2 xícaras de leite quente, certo? Então, esses são os ingredientes para o purê de batatas, que é a primeira camada do fricassê de frango que eu estou passando agora para você. Bom, agora nós vamos preparar o frango. De que forma? Você precisa de 800 gramas de peito de frango, sem osso, né, o filé de frango. Você vai temperar com alho, pimenta, se gostar. Aí você vai cozinhar esse frango e depois desfiar. 1 copo de azeitonas verdes a gosto. Se quiser um pouquinho mais. 2 cebolas grandes picadinha. Meia xícara de óleo. 1 caixinha de polpa de tomate. 2 dentes de alho. E cheiro verde a gosto, certo? Aqui, como eu já temperei o frango, depois, se você for, a gente vai refogar o frango novamente para fazer o molho. Se precisar corrigir o sal, então, se fizer necessário, corrija o sal. Bom, agora nós vamos fazer um creme. Você vai precisar de meio copo de requeijão, sal a gosto, queijo ralado, um caldo de carne, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, que é para engrossar o creme, 2 dentes de alho, 2 colheres de manteiga, 1 gema de ovo, 1 cebola picadinha, 1 colher de óleo, 4 xícaras de chá de leite, certo? Esses são os ingredientes, então, para fazer o creme, que também faz parte da receita especial aqui hoje. Tá, e por último, depois nós vamos montar o fricassê, eu vou fazer passo a passo aqui para você. Por último, batata palha. A gente vai salpicar a batata palha por cima, antes de servir. Bom, então vamos lá. Vamos mostrar aqui a maneira de fazer. Primeiro, vamos começar então pela primeira camada, que é o purê. Bom, as batatas, como eu disse, você vai cozinhar antes e já amassar elas imediatamente. Cozinhar com água e sal. E já amassa ainda quente, certo? Aí você vai despejar um pouco do leite. Vai despejando, então, leite, a manteiga, para fazer o purê. Mexa bem, né? Coloque, como já tem sal, né? Que você já cozinhou a batata na água e sal. Então, só vai adicionar o leite, a manteiga e o queijo e um pouquinho de noz moscada. Eu separei 2 xícaras aqui, vamos colocando aos poucos, até formar um creme aqui, um purê. Bom, depois então, bem misturadinho, né, ficou um creme a nossa batata. Aí você adiciona um pouquinho da noz moscada e misture bem. Não precisa muito porque é forte. Um pouquinho só para dar um gosto. Dá um gosto especial a noz moscada. Misture bem e adicione o queijo também. Mexeu bem, tá pronto. Fácil, não é mesmo? Aí, ó, o purê tá aqui. Agora nós vamos preparar o frango. Bom, você vai usar a mesma panela que você já cozinhou o frango, que fica aquela borrinha, que dá um sabor a mais no seu molho. Bom, você despeja então um pouco de óleo, que já tem um pouco, não precisa tudo então.
Vai fritar alho, como você já temperou com alho, coloque um pouquinho só de alho, cebola e refogue. Deixe refogar bem, até dourar. Bom, depois então de bem refogado, o alho e a cebola, você coloque o frango já desfiado. Mexa bem. E aí, você pode colocar a polpa de tomate. Uma caixinha grande de polpa dá. Coloque o cheiro verde. E azeitonas. Picadinha, né? Você pica a azeitona. Mexa bem e deixa tomar um gosto. Se precisar, e vai precisar, nós vamos colocar um pouquinho de água. Aí você experimenta, se precisar corrigir o sal, vai corrigir. E aqui eu adicionei então um pouquinho de água e vai dar uma fervida até tomar um gosto. Aí fica dessa forma aqui, como eu já expliquei, né, com um pouquinho de molho. Essa então é a segunda camada do fricassê. Aqui já coloquei a primeira, né, que é o purê de batatas, e agora você vai por cima, despeje esse molho então de frango aqui desfiado, com todos esses ingredientes gostosos aqui, que dá um sabor. Lembre-se, seu frango tem que estar sempre bem temperadinho, essa que é a dica legal, para ficar um molho bem saboroso. Para o nosso creme, então, vai o óleo. Um pouquinho desse óleo, então, vamos refogar a cebola e o alho. Primeiro passo. Cebola, alho e um pouquinho de sal. Aliás, eu vou colocar o caldo de carne, se precisar, depois sal. Coloque a manteiga também em seguida. Misture bem. Deixe refogar um pouco, aí vamos adicionar o leite. Coloquei só meio tablete para sentir o sal. Porque comida salgada demais não é legal, né? Tem que pensar sempre na saúde. Então, só meio tablete. Depois, se necessário, acrescenta o outro. Coloque o leite, então. São 4 xícaras de leite. Bom, em separado, você vai misturar a gema e a farinha de trigo. Misture bem, para depois a gente estar colocando lá no nosso creme, para engrossar o creme. Faça do jeito que você é acostumado, sempre dissolvendo bem, então para não empelotar. Pode coar também, se precisar. Bom, então depois vocês viram que eu misturei a farinha, a gema e o leite, que ficou separado um pouquinho. Você vai adicionar no leite já refogado aqui com a cebola e o alho e a manteiga. Mexa até engrossar. Nosso creme então já engrossou, já cozinhou a farinha. Você coloca então o queijo para finalizar. Vamos desligar. Mexe bem e por último o requeijão. Despeje o requeijão e mexa bem. É isso. Tá pronto o nosso creme. Experimentei, coloquei a outra metade do caldo de carne, uma consistência boa. Então essa é a terceira camada, vai despejar por cima do frango, despeja. E aí é só levar ao forno para dar uma esquentada, porque o purê, né, e o frango já esfriado. Se leva no forno já pré-aquecido até esquentar bem. Por último, depois que para finalizar, é a batata.
Finalizando então o nosso fricassê, depois que saiu do forno, então se levou ao forno para esquentar, né? Que a batata, o purê, né, da batata e o frango já esfriaram. Vocês viram que colocamos o creme ainda quente. Aí por último, retirou do forno, antes de levar à mesa, você salpica a batata palha. Bom, e agora é o melhor da festa, experimentar. Vamos comer comigo? Quero pegar lá no fundo para pegar um pouquinho de tudo. Gente, olha só, que molho especial. Aí, é claro, tá faltando aqui que você vai fazer em casa um arroz branco, uma salada verde e bom apetite. Vamos lá, vamos experimentar como é que ficou. Misture um pouquinho então do crocante da batata com o molho e da batata no fundo com o creme, olha, tudo de bom. Muito gostoso. Especial para você fazer para sua família, para os seus amigos. Então chame todo mundo e ó, vamos lá, fricassê de frango. E eu fico por aqui. Beijo, até o próximo encontro. Bye, bye.